Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas de grego intermediário aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Sou o professor Felipe Prestes. Nós estamos na nossa 17ª aula deste módulo tratando sobre o artigo, né? Especificamente, nessas últimas aulas estamos tratando sobre o artigo por excelência, que tem sido de fato uma grande bênção para a gente. Nessas aulas temos percebido que o artigo por excelência é aquele conhecido como o extremo de uma classe, ou seja, aquele que é o melhor ou pior de uma classe, aquele que está no topo ou talvez lá no início, né, de uma classe, enfim. Ele é uma classe em si mesmo. Temos sempre chamado a atenção ali a partir de João 1:21. João Batista diz, né, aliás, é perguntado a João Batista se ele é o profeta, e aí ele diz que não é esse tes profetes, né, o profetes, o profeta, que é justamente a ideia de que é o principal dos profetas, né, vamos dizer assim, aquele que pode ser chamado, digno de ser chamado de profeta. Tendo isso em mente, nós vamos para mais um exemplo aqui, do nosso, de um artigo por excelência, no caso aqui de Mateus, no capítulo 4 e no versículo 3. Vamos lá então. Vamos aqui então para o texto, Mateus 4, versículo 3. Kai proselthon ho peiradzon eipen auto ei huios eitu theu eipe hina hoi lithoi hutoi artoi genontai. Então vamos lá, o texto conhecido nosso. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Vamos entender então esse texto aqui a partir da sua tradução. Kai aqui foi colocado como então, seguindo a argumentação. Proselthon é que aproximando-se, né, essa ideia veio, está chegando. Hopeiradzon é o tentador, certo? A palavra peiradzon está aí justamente como aquele que tenta, né? O verbo tentar. De hopeiradzon, dessa forma, vamos ver aqui, ele aparece diversas vezes. Vamos ver aqui no Novo Testamento, vou limitar aqui a busca ao Novo Testamento, para vermos como ele aparece. E no Novo Testamento ele aparece várias vezes. Na verdade, ele aparece 21 vezes, 38 vezes no Novo Testamento. O verbo é bem conhecido, né? O verbo ao ser tentado pelo diabo, lá em Mateus 4, versículo 1, 4:3, peiradzon, o tentador. Vamos ver aqui, acho que essa forma, né, sendo ele no particípio, era essa palavra que eu estava procurando, só lá em Mateus 22:35, né, e um deles, intérprete da lei, experimentando. É bom a gente lembrar desse versículo assim, né, dessa palavra, porque quando se está falando lá, um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou. O que foi que ele perguntou? Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Ou o grande mandamento na lei? Então, o que foi perguntado a Jesus, ele está experimentando Jesus, certo? Ele está tentando Jesus, experimentando Jesus, fazendo um teste com Jesus, certo? Essa é a ideia do peiradzon, né? Que, como a gente tem lá em Mateus 22:35, aqui em João 6:6 também, mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Então ele dizia o que? Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? E Jesus perguntou isso para experimentar, ou seja, para testar. E aí aquela ideia justamente conhecida, né, de que nós temos peiradzon, esse verbo aqui, ele tanto pode ser provar, testar, como também pode ser tentar, né? Essa é a ideia aí, justamente porque nós temos
tentar aqui, o tentador. Esse é o verbo aí colocado. E Jesus, inclusive, experimenta, né? Ele também testa as pessoas no João 6, versículo 6. Mas, obviamente, ele não está tentando aquelas pessoas, ele está testando aquelas pessoas, provando aquelas pessoas para saber se elas iam confiar nele com relação ali à multiplicação de pães. E uma quarta vez que aparece esse verbo nesse formato, até mais parecido aqui com Mateus 4:3, é 1 Tessalonicenses 3:5. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Interessante aqui porque ele utiliza o tentador vos provasse, né? Melhor seria traduzir o tentador os tentasse, né? Porque na verdade é o mesmo verbo, mas às vezes se utilizam palavras diferentes para uma questão estilística, mas talvez se fôssemos ser um pouco mais literais, isso tornaria até mais clara a ideia ali que está sendo colocada no texto. Mas enfim, o tentador, aquele que tenta, que experimenta no mau sentido, é o que está sendo colocado aí a partir de Mateus 4, versículo 3. Então, Eipen disse, autou, lhe disse. Então, o tentador disse para ele, ei ruios tu theu, se ruios tu theu ei, né? Se filho és de Deus, literalmente seria isso, né? Então, se ei ruios, filho, ei és tu theu, de Deus, eiper, diz, né? Literalmente, que ele coloca manda, rina, manda que, roi lithoi, que roi lithoi rutoi estas, roi lithoi pedras, artoi, pães, ou em pães, genontai, se transformem, né? Essa é a ideia aqui do verbo ginomai, né? Inclusive, é a ideia aqui colocada, que elas se tornem, que elas se transformem em pães, se tu és filho de Deus. E o artigo para o qual nós queremos chamar a atenção, ele é justamente o artigo que vem com aquele verbo que nós demos uma analisada breve, né? O tentador, ro peiradzon, e o artigo é esse artigo ro aqui, o tentador. Então, qual seria a tradução aqui colocada para a gente, né? A partir dessa ideia? É que ro peiradzon seria como se ele fosse o tentador. Se existe alguém digno de ser chamado de tentador, é esse, né? É o diabo, é o maligno, enfim. Mas é interessante porque a gente sempre tem colocado aqui que o artigo por excelência, ele é o extremo de uma classe. Para ninguém sempre ficar pensando que o artigo por excelência é o melhor, mas se é o tentador, não é o melhor, na verdade ele é o pior, né? É o pior dos tentadores. Existem alguns outros demônios que tentam, né? Existem outras coisas que tentam totalmente no mau sentido. Mas existe aquele que é o tentador por excelência, que reúne as principais características, vamos dizer assim, o que há de pior em um tentador é esse, certo? Por essa razão, ro peiradzon é um artigo por excelência, certo? O artigo por excelência sendo colocado aí, ok? Muito bem. Vamos para mais um texto aqui, um texto para a gente analisar, aqui de João capítulo 1, versículo 32. Vamos lá. Kai martiresen Ioannes legon hoti tetheamai top pneuma katabainon hos peristeran ex uranu kai emeinen epauton. O texto é de João 1, versículo 32, e João testemunhou dizendo, vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele, certo? Vamos entender esse texto aqui para ficar mais claro para a gente. Kai, ou seja, e, é martiresen,
testemunhou, Ioannes, João testemunhou, né? E João testemunhou. Vamos aqui para esse texto, aqui para ficar mais claro, Legon, dizendo, Hoti, dizendo o que, né? Que Tetheamai vi top pneuma, o espírito. Interessante ele usar esse theaomai, é um verbo para eis que vi, né? Seria essa ideia sendo colocada aí. Deixe-me ver quantas vezes mais ele aparece no Novo Testamento. Algumas vezes, a gente está aqui em João 1, versículo 32, nós poderíamos pegar aqui, ele aparece 22 vezes. Vamos aqui para Romanos 15, 24. Penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia, né? Então, pois espero que de passagem estarei convosco, né? Estarei convosco na vossa presença, né? Essa seria a ideia aí. 1 João 4,12, ninguém jamais viu a Deus, certo? Então, viu é o verbo theaomai, melhor dizendo, aqui em uma outra conjugação. Então, João testemunhou dizendo que viu o Espírito, né? Lá em João 1,32, certo? Então, chegar a ver ou até visitar também é o mesmo verbo, certo? É notar, ser notado, na verdade. Por exemplo, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens com o fim de serdes notados, ou serdes vistos, lá em Mateus 6, versículo 1. Também é o verbo theaomai, também colocado aqui para vi o Espírito, certo? Então ele viu o Espírito, katabainon, descer, e hos peristeran, ou seja, como ele viu o Espírito descer, hos peristeran, como pomba, ex uranu, ou seja, do céu, cai, e emeinen, pousar ou permanecer, epauton, sobre ele. Então o texto aí colocado é esse, e interessantemente a gente pode perceber aqui exatamente a ideia aqui no caso, top pneuma, melhor colocando aqui, porque ele está no neutro, top pneuma. Deixe-me inclusive dar um toque aqui sobre esse top pneuma, certo? Porque top pneuma é inclusive um artigo, e o próprio substantivo pneuma, ele é um substantivo neutro, certo? To pneuma. E aí, o que isso tem a ver com o que a gente está colocando aqui? Primeiro, porque pneuma, você sabe, é o espírito. E o espírito, na verdade, ele é, também aqui, o espírito, você sabe que o espírito é uma pessoa, certo? É uma pessoa. Sendo uma pessoa, o espírito, ele é assim entendido, né? Sendo uma pessoa, o espírito, ele é entendido como tal, como um indivíduo. Mas, ao mesmo tempo, o que a gente percebe é que nós temos aqui um to. Perceba aqui, o espírito. To pneuma, certo? To pneuma. O que é que isso quer dizer? Que esse artigo aí, esse substantivo, ele está no neutro. Certo? Ele está no neutro. Mas como é que o Espírito Santo é uma pessoa? Nós sabemos que ele é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade, né? E nós podemos concluir do Novo Testamento que ele é uma pessoa, que ele tem sentimentos, que ele tem vontade, enfim. Nós podemos entristecer o Espírito, ele é uma pessoa.
mas ao mesmo tempo ele está no neutro. Ora, isso nos mostra que essa questão de gênero, certo? De gênero é uma questão de uma escolha, vamos dizer assim, uma questão de convenção. É uma questão de convenção, ou seja, uma convenção social, ou seja, foi algo que foi assim escolhido, certo? E simplesmente assim entendido. Não se quer dizer com isso que o espírito é uma coisa só porque ele está no neutro. Não funciona assim. Até porque é to teknon, ou seja, criança está no neutro também. Como é que criança vai ser neutro se ele não fosse uma pessoa, né? Claro que é. Então é só uma dica aí, porque algumas vezes algumas pessoas querem resolver os problemas exegéticos a partir de uma forma muito simples, como se o gênero fosse resolver e na verdade não resolve, certo? Não necessariamente. Então, inclusive lá para 1 Coríntios 13, né, o perfeito, as pessoas querem resolver ali a partir do neutro, e porque o toteleion lá, o perfeito está no neutro, e esse neutro significaria a Bíblia, a palavra de Deus, porque está no neutro e não é uma pessoa, é uma coisa, mas enfim, isso não condiz com a realidade para aquilo que a gente está colocando aqui, certo? Fechando esse parênteses, to pneuma, o Espírito. Então ele viu o Espírito. Existiria outros espíritos, até já colocamos essa própria proposição aqui, mas este é o Espírito por excelência, aquele que pode ser conhecido como o Espírito, aquele que tem as características e que é o extremo de uma classe, né? É o Espírito, talvez o principal Espírito, o melhor Espírito. Essa ideia sendo colocada aí a partir do artigo to pneuma, ok? Muito bem, esse foi o texto de João 1,32. Vamos aqui para mais um texto. Texto de João 1, versículo 45. João 1,45. Vamos entender aqui esse texto de João 1, versículo 45. Heuriskei Philippos ton Nathanael kai legei auto. Hon egrapsen Moses entonomon kai hoi profetai heurekamen. Yesun huion tu Yosef ton apo Nazaret. Então Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José, certo? Então, vamos entender aqui esse texto, certo? Para ficar claro para a gente, né? Heuriskei é encontrou, Filipos, o Filipe encontrou, ton Nathanael, encontrou Natanael, kai legei, e disse ao Tou, e disse-lhe, Heurekamen, você lembra de Eureka, né? De achei lá, aquela palavra grega lá, expressão conhecida, então achamos. Você viu que eu fui lá no final da frase aqui para achar o verbo, né? Porque ele colocou lá no final e a gente está aqui no começo. Então, Heurekamen, ho egrapsen Moses, aquele de quem Moisés escreveu, entonomo, ou seja, na lei, kai e roi profetai, a quem os profetas, roi profetai, se referiam, né, na verdade. E aqui esse se referiam, ele foi meio que implícito aqui da ideia que foi colocada, né? Porque ele, na verdade, ele diz aqui, escreveu Moisés na lei, kai roi profetai, ou seja, que de quem Moisés escreveu na lei, os profetas de alguma forma estão relacionados a isso, e o tradutor preferiu colocar a quem se referiram os profetas, certo? Então eles acharam esse,
de quem Moisés escreveu, os profetas se referiam. Quem é esse, né? Jesus, Yesun, Jesus, Ruion, o filho, né? O filho do Yosef, de José, Ton Apó Nazaret, o Nazareno, certo? Bom, aqui nós temos vários artigos, e eu até chamei a atenção aqui a partir de os profetas, mas na verdade a gente pode chamar a atenção aqui de uns artigos por excelência e vale uma discussão sobre isso, certo? Então vamos lá. Hoi Profetai, os profetas, que é esse mesmo aqui. E aí nós vemos também Ton Apó Nazaret, o Nazareno, certo? E nós temos também Tonomo, na lei, né? Na lei. Tonomo. Esses artigos, vamos até chamar a atenção aqui para eles, na lei, o Nazareno e Hoi Profetai, os profetas. Hoi Profetai. Por que eu estou chamando a atenção assim para esses artigos? Hoi. Eu nem chamei a atenção aqui para o nomo. Pronto, agora ficou certo aqui. Hoi e Ton, que seria na, os e o Nazareno, na lei e enfim, na lei, os profetas, o Nazareno. Porque aí a gente precisa entender quem é que é aquele artigo de renome, que é um outro tipo de artigo, aqueles que são reconhecidos como tais, né, como os profetas e tal, e aquele que é por excelência, certo? Aquele que é por excelência. Tonomo é interessante porque tonomo, aquela pessoa que está lendo, né, que está ouvindo, assim, aquele de quem aquele que Moisés escreveu, sobre quem Moisés escreveu na lei seria a lei por excelência, eu entendo. Por quê? Porque existem outras leis, mas quando se fala na lei, se entende que é a lei por excelência, é a lei de Deus, é a lei do Antigo Testamento, né? Especificamente ali os 5 livros iniciais, o Pentateuco. Então, tonomo, aquele que se diz tonomo, ou seja, na lei, é escrito na lei. Então, essa lei, sim, eu entendo, poderia ser entendida como por excelência. Kai Hoi Profetai, aqui um outro artigo, né? Kai Hoi Profetai, ou os profetas, melhor dizendo, né? Então, os profetas do Antigo Testamento, também por excelência, existiriam outros profetas, mas profeta mesmo seriam aqueles enviados por Deus. Também poderia ser entendido como por excelência, ou até mesmo de renome também. E o Nazareno, né? Existem outros Nazarenos, mas somente um que pode ser reconhecidamente assim como aquele que é o Nazareno. O Nazareno, então, aquele que é o Nazareno, Jesus, o filho de José. Eu até chutaria, vamos dizer assim, né, se eu fosse dar uma sugestão, que o Nazareno nem seria tanto por excelência, porque não é que Jesus tem as características daquele que é de fato de Nazaré, talvez seria mais por excelência, né? Mas tonomo, né, na lei e os profetas nos indicam mais, de uma forma mais plausível, que nós estamos falando aí de um artigo por excelência, né? Aquele que é o extremo de uma classe, a lei, os profetas, certo? Então, essa é a ideia colocada aí. Esta é a nossa penúltima aula que nós colocamos aqui sobre o artigo, especificamente sobre o artigo por excelência. Na próxima aula encerraremos esse módulo em que estamos considerando aqui sobre o artigo. Nas próximas aulas também continuaremos tratando sobre o artigo, mas estamos já encerrando essa sessão aqui sobre o artigo por excelência. Então, espero que você tenha gostado, que Deus nos abençoe e até a próxima aula.